Nós estamos na campanha Somos Um, e nessa campanha nós estamos caminhando por 4 estações. No próximo domingo nós vamos encerrar a primeira estação, que é a estação da fé. E para nós, a fé, ela não é uma fuga da realidade, a fé não é uma fuga das nossas fragilidades. Fé não é simplesmente uma tentativa de explicarmos aquilo que escapa por entre os nossos dedos. Mas fé é, sobretudo, como diz o escritor de Hebreus, certeza daquilo que eu espero e prova daquilo que eu não vejo. Fé é a capacidade de acreditar no caráter de Deus, mesmo quando eu não entendo os seus caminhos. Eu preciso dizer para você que nem sempre eu consigo entender o que Deus está fazendo. Nem sempre aquilo que Deus está realizando faz sentido para mim. Mas mesmo quando eu não entendo, eu confio. E hoje eu quero convidar você a entender que, ou a aprofundar algo que eu tenho dito nesses últimos dias. A gente só confia em quem a gente conhece e com quem a gente se relaciona. Essa é a escada. Você conhece, você se relaciona e você passa a confiar. Com Deus é do mesmo jeito. Você tem um encontro com Deus, você vai se relacionando com Deus, e ao passo que você vai se relacionando com Ele, você mergulha num relacionamento de confiança com Ele. Mas esse relacionamento de confiança com Ele vai levar você, talvez, a um dos lugares mais indesejados por nós seres humanos, que é o lugar da dependência. Falava sobre isso terça-feira e quero dizer novamente hoje. Nós não gostamos da ideia da dependência. Nós gostamos de independência. Nós gostamos de bater no peito e dizer que da minha vida cuido eu. Meu corpo, minhas regras. Eu sei o que é melhor para mim. Nós gostamos de alguma forma ter o controle nas mãos, de tomarmos decisões. E uma certa escola de pensamento vai dizer que o ser humano de fato vive, ele autentica a sua existência ao passo que ele exerce a sua vontade. No entanto, o chamamento cristão não é para que você venha e viva. O chamamento cristão é para que você venha e morra. E permita que Cristo viva através de você. O chamamento cristão não é para que você bata a mão no peito e diga: olha, eu sou o cara, eu resolvo. Mas o chamamento cristão é para que você possa declarar, como disse o salmista: eu sou fraco, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O chamamento cristão é, como diz no Salmo 23, perceber-se como ovelha que precisa de pastor. E sabe, não há nada mais contramão, contra a cultura, remar contra a maré, do que nos dias de hoje, aonde se prega autonomia, convidar você a uma vida de dependência. Convidar você a abrir mão da sua autossuficiência e perceber que o que você precisa fazer, sobretudo, é se colocar nas mãos do Senhor. E colocar-se nas mãos do Senhor vai levar ou vai demandar de você algumas atitudes que nessa noite eu quero compartilhar com você. A palavra diz assim, 2 Reis capítulo 4, a partir do verso 1, assim nos diz o texto sagrado: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la?
diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. E então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos viverão do que sobrar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. O texto que a gente acabou de ler vai falar da história de uma mulher vivendo talvez um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Ela está prestes a perder duplamente. Já havia perdido o seu marido, porque era viúva, perdera para a morte, e agora estava prestes a perder os seus filhos para a escravidão. Se você observar na lei de Moisés, você vai ver que existem alguns textos onde dentro do Código Civil, da lei mosaica, era permitido que dívidas fossem pagas através da servitude ou através da escravidão. E agora essa mulher não só perderia o marido para a morte, mas também perderia os filhos para a escravidão. Você consegue imaginar como estava a mente e o coração daquela mulher? Você consegue imaginar quão avassaladora era a dor no coração daquela mulher? Aquela mulher então corre até Eliseu. E ela fala assim com Eliseu: olha, você conhece meu marido? Ele era um de seus discípulos, ele era temente a Deus. Mas meu marido morreu. E agora os credores estão vindo aí. E vão levar os meus 2 filhos, eu não tenho como pagar a dívida, então vão levar os meninos como escravos. E eu estou aqui sem saber o que fazer, eu não sei nem por onde começar. E existem momentos da nossa vida em que a dor é tão avassaladora que nós não sabemos nem por onde começar. Existem momentos da nossa vida que a situação é tão caótica, é tudo tão, complexo, que você não sabe por onde começar. Pois bem, justamente nestas horas, que não sabemos como começar, nem por onde começar, tudo que precisamos fazer é estar atentos às orientações que Deus está nos dando para que nós possamos começar. Nem sempre você precisa saber qual será o próximo passo, mas em todo tempo seus ouvidos precisam estar conectados à voz de Deus, para que você entenda que direção, que passo, que orientação Ele tem para a sua vida. E a primeira coisa que me chama a atenção neste texto é que o processo desta mulher, e agora ela está totalmente dependente. Totalmente dependente. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu fui fazer um culto dentro de uma comunidade muito violenta lá no Rio de Janeiro. Na entrada da comunidade já era daquele jeito, você parava, aí vinha um, falava com você, e levava até um lugar, e levava até outro, era moto, era uns negócios esquisitos. E quando terminou o culto, o dono da casa falou assim: esse menino aqui, um camarada na moto, esquisito, irmãos. Se você estiver assistindo o culto, esquisito que eu estou falando é esquisito em espanhol. Esquisito em espanhol é o quê, pastor? Coisa boa, você é uma coisa boa, tá? Então não precisa vir aqui em Maceió tirar satisfação, não. Esquisito, muito esquisito. Mas o cara era esquisito demais. E ele virou para mim e falou assim: meu chefe, me segue. Aí eu falei assim: posso confiar? Ele virou e falou assim: você tem outra opção? Eu falei: não. Ele falou: então, vamos? Eu falei: já é. Entrei no carro
E daqui a pouco ele falou assim, veio para cá, veio para lá, veio para cá, passou por cada rua esquisita, coisa boa, cada beco esquisito. E no final ele disse assim, está aí, ó, a rua principal. Vai pela sombra. Eu falei, pode deixar. Existem momentos que a gente não tem outra opção a não ser confiar. E frequentemente Deus vai permitir. Ou a vida vai nos pressionar. As circunstâncias em que o melhor é confiar. O texto vai nos dizer que as coisas começam a mudar na vida desta mulher a partir do verso de número 2. Quando o profeta vira para ele e faz a seguinte pergunta: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E eu sei que é lugar comum isso que eu vou dizer para você, mas Deus começa a trabalhar. Não a partir daquilo que você gostaria de ter, gostaria de ser, de onde você gostaria de estar. Mas Deus começa a partir daquilo que você tem. Às vezes, nós nos perdemos tanto, lamentando por aquilo que não temos, que não celebramos aquilo que temos. Guarde uma coisa no seu coração: existem duas formas da gente interpretar a vida. A gente pode interpretar a vida pela visão da escassez, e quem interpreta a vida pela visão da escassez sempre vai olhar a vida faltando algo. E existem aqueles que interpretam a vida pela visão da abundância, celebram aquilo que tem. Se lembre que quando o Senhor encontra-se com Moisés no deserto, ele fala assim: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Ele não diz o que você já teve um dia, o que você gostaria de ter hoje, o que você quer ter no futuro. Moisés, o que você tem nas mãos? Ele diz: eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. Deus começa com aquilo que você tem. Você lembra Jesus Cristo contando a parábola dos talentos? Diz que a um o Senhor deu 5, a outro ele deu 1, a outro ele deu 2. O que tinha 5 saiu e multiplicou e trouxe mais 5, mas lembre-se, a matéria-prima foram 5 que estavam na mão dele. Outro tinha 2, saiu e multiplicou e trouxe mais 2, mas a matéria-prima foram os 2 que já estavam na mão dele. Mas aquele que tinha 1, por conta do medo e por não perceber o potencial que estava nas suas mãos, acaba enterrando, e até aquilo que ele tem lhe é tirado. Sabe, talvez hoje Deus esteja nos convidando para que a gente faça um inventário da nossa vida, e ao invés de reclamarmos daquilo que nos falta, começarmos a celebrar aquilo que tem. O relato da queda é tão interessante porque a serpente se apresenta ao primeiro casal, e o discurso da serpente tem muito a ver com isso, porque diz assim: é verdade que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Na verdade podiam comer de todas, menos o quê? De uma. Mas por conta de uma que estava faltando, ignoraram todas as outras que estavam ali em abundância. Você conhece pessoas, e talvez você mesmo já tenha trocado a sua abundância, porque olhou ou fixou o seu olhar na escassez, naquilo que está faltando. O profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada. Tenho apenas uma vasilha de azeite. É tudo que eu tenho. O Senhor quer começar a agir a partir daquilo que você tem. E aí no verso de número 3 ele diz: então vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Pensa um negócio complicado, gente. É pedir vasilha emprestada. É ou não é? Eu fui criado numa igreja
onde acontecia um negócio muito interessante. Eu passava o domingo na igreja. A gente ia de manhã, escola bíblica dominical, culto, almoçava. 3 horas da tarde, a gente ia para o evangelismo. 5 horas tinha embaixador do rei. 6 horas união. 7h30 o culto. E quem é batista raiz, 9h30, tocando manso e suave. Ou tal qual estou, porque senão ninguém se convertia. Tinha que ser um desses dois. O Espírito Santo só operava com esses 2 hinos. Mas eu me lembro que todo domingo era um tal de junta a panela. Todo mundo levava a vasilha. E algo interessante acontecia quando juntava a panela. A gente levava a vasilha e a gente sempre levava a comida, a gente sempre voltava para casa com mais comida do que tinha levado. Eu não sei se você sabe disso, se você já experimentou isso. Você levou só arroz, você volta para casa com arroz, com maionese, com farofa, com frango. Mas como é que foi isso? O problema nunca foi comida, o problema sempre foi o quê? Vasilha. Se você vai para um lugar com a vasilha da sua mãe, ela faz uma reunião, uma assembleia, antes de você levar a vasilha. Você vai para uma reunião com a vasilha da sua esposa, é ou não é? Ela dá, olha essa vasilha. E se foi de uma tia que já morreu? Quem me deu essa não dá mais, hein? Quem me deu essa não dá mais. Essa vasilha está comigo há 70 anos. Essa foi da minha avó, da minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, agora está comigo. Você não vai perder essa vasilha. Quem me deu não dá mais. E a gente que é bom com esse negócio de vasilha, volta para casa geralmente com a vasilha trocada. A mulher, para facilitar a vida da gente, coloca a etiqueta e ainda põe o nome. Marca com esmalte. A que está com esmalte vermelho é a minha. O abençoado volta para casa com a que está com esmalte azul. Com o nome de outra pessoa. E a gente ainda fala, vasilha é vasilha. Olhando para os dias de hoje, o profeta dá uma missão meio sem sentido e árdua para ela. Vai pegar vasilhas. Bem, se eu só tenho um pouco de azeite em casa, para que eu vou pegar tantas vasilhas? E o profeta ainda disse, pegue muitas. E o texto diz que ela saiu e passou a pedir as vasilhas emprestadas. Verso número 5 vai dizer que ela vai enchendo as vasilhas que os filhos lhe traziam. Existem momentos, irmãos, que nós não vamos conseguir entender, mas que nós precisamos obedecer. Mas como é que eu vou obedecer algo que eu não entendo? Uma vez eu estava assistindo um treino de uma equipe de remo, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O pessoal do remo, de costas para o alvo. Na proa do barco, o treinador. E eles de costa. E o treinador ia dando um grito ritmado, um hop, 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 hop. E conforme ele ia mudando a velocidade, o ritmo, a tonalidade, eles iam mudando a braçada, eles iam mudando a remada, eles iam mais rápido, outra vez mais devagar, revendo o sentido. Eles não estavam vendo para onde estavam indo, mas eles estavam confiando naquele que tudo via. Existem momentos na minha vida, irmãos, que eu vou remar sem ver, mas eu vou remar por crer. Porque eu sei que aquele que está assentado no barco, ele está vendo todas as coisas, e ele vai ditar o ritmo, e tudo que eu preciso fazer não é necessariamente entender, mas é em todo tempo obedecer. Terceira coisa que me chama a atenção nesse texto. O profeta diz
Verso de número 4, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. É tão interessante, porque fechar a porta, às vezes me lembra da expressão de Jesus em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre o secreto. Quando você for orar, não vá para a esquina. Quando você for orar, não faça da sua espiritualidade um espetáculo. Não faça da sua comunhão com Deus um show. Porque, desculpem, meus irmãos, mas eu creio que a pior arrogância que existe, ou a pior soberba que existe, é a soberba espiritual. Quando eu começo a me achar mais espiritual que todo mundo. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Maceió, tinha um cidadão que pregava na rádio, que a vinheta dele era assim: fulano de tal, o libertador total. Ele falou: rapaz, nem é Jesus mais, é esse cara. Não preciso nem de Jesus para ir para o céu, eu preciso desse ministro. Era ministro fulano de tal, o libertador total. E às vezes a gente cai nesse jogo da soberba espiritual, a gente acha que é melhor que os outros. A gente acha que pelo fato de estar na igreja, por ser cristão, é melhor que o espírita, que é melhor que o ateu, que é melhor que o agnóstico, que não é melhor que ninguém. Ele não é melhor que ninguém. Nós somos simplesmente pecadores salvos pela graça de Deus. Um dia a graça nos alcançou e tudo que a gente tem que fazer é orar para que essa graça que nos alcançou alcance a outra pessoa. Fecha a porta. Às vezes nós gostamos muito de palco, de palanque. Mas a vida espiritual, ela não é feita de palco. Ela é feita de bastidor. Deixa eu dizer um negócio para você. Sabe qual é a parte mais fácil do ministério pastoral? Essa aqui, ó. Para mim, é essa daqui. Subir aqui, compartilhar a palavra. Para você também, Sandro? Também, você diz. É mais fácil. Estou errado, Luciano? Isso aqui é a parte mais fácil, gente. É a parte mais prazerosa. Mas essa parte aqui, ela só faz sentido se ela for precedida de uma parte lá atrás que ninguém vê. A parte mais importante do ministério pastoral não é quantas visitas o pastor faz, quantos atendimentos ele realiza, quantas construções a igreja fez durante o ano, o orçamento, não tem nada a ver com isso. A parte mais importante é aquela parte da porta fechada. Existem coisas que você precisa aprender a guardar na sua intimidade com Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você com todo carinho. Fale menos. Dos outros nada. Tá bom? Dos outros nada. E da sua vida, pouco. Dos outros nada, da sua vida, pouco. Às vezes, irmãos, a gente fica num negócio. A gente vive hoje a era da ostentação. Eu falei sobre isso há dias atrás aqui. Então a gente precisa provar para todo mundo que está bem, que está feliz, que a família está bem, que o casamento está uma benção, que é o namorado dos sonhos, que ele é o tchutchucão. A gente precisa fazer de tudo. Gente, como diz aquela música, entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Vou parar de cantar, senão vão dispensar, vão dizer para o Sandro não vir mais. Eu não quero.
Não quero fazer isso. Pastor canta, prega, dança e voa. Para quê? Outras pessoas. O homem é um fenômeno. A soberba espiritual. Humildade é a minha maior virtude, irmãos. Tem hora que a gente precisa fechar a porta. Fala menos. Irmãos, eu acho que uma das maiores chagas dos nossos dias se chama inveja. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não acredito em olho gordo. Não acredito, não sei porque o olho é gordo, né? É um preconceito com a gordofobia isso. Eu não sei. Eu sempre tive problema com isso. Eu não acredito em olho gordo. Eu não acredito em olho de seca-pimenta. Nada disso. Eu não acredito. A gente fala assim, fulano, se olhar para a planta morre. Eu não acredito nisso. Porque a Bíblia diz que mal algum chegará à minha tenda, praga nenhuma me atingirá. Eu não preciso temer seta que voe de dia, que voe de noite, nem mortandade que assole de dia. 1000 cairão à minha direita, 10.000 ao meu lado, mas eu não serei atingido. Eu creio que sobre a tenda de Israel não vale encantamento. Eu creio que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu creio nisso tudo. Eu creio que aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz em 1 João 5,18, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas eu creio que às vezes a gente se atrapalha. A gente se atrapalha. Nem todo mundo é para estar na sua casa. Deixa eu dizer um negócio aqui para os irmãos, não se escandalizem não. Não é pelo fato de eu ser pastor que eu recebo todo mundo na minha casa, não. Se não gostou, vá no Procon. Mas eu não recebo, não. Tem gente que eu não ponho debaixo do meu teto, nem pagando. Quer dizer, pagando de repente. De repente, né? A gente conversa. Nem todo mundo é para sentar na sua mesa, nem todo mundo é para estar na sua casa, nem todo mundo é para estar perto dos seus filhos, nem todo mundo é para ser conselheiro seu, orientar o seu casamento, nem todo mundo. Às vezes, irmãos, você não precisa ser um desconfiado, você precisa ser prudente. A Bíblia tem 2 advertências que Paulo usa e repete várias vezes no Novo Testamento. Vigilância e sobriedade. Sede sóbrios e vigiai. Pesquise quantas vezes Paulo fala sobre isso. Vigilância e sobriedade. Existem coisas que Deus vai fazer na sua intimidade e que você não precisa falar para ninguém. O que Deus quis fazer na vida daquela família foi algo que Deus quis fazer ali. Quando aquela mulher sai com aquele monte de azeite para vender, talvez ninguém entendesse o que acontecera dentro daquela casa. Talvez as pessoas estivessem se perguntando, mas como isso pode acontecer? Como aconteceu essa transformação? Como esse milagre ocorreu? Existem coisas, irmãos, que Deus vai fazer na sua vida, que é para você guardar no seu coração. Fazer como Maria, mãe do Senhor Jesus, que ela conferia todas as coisas no seu coração. Guarde no seu coração. Deus começa com o que você tem. Deus chama você para obedecer, mesmo sem entender. Deus te convida a fechar a porta. E porta fechada, aquilo que não pode sair, não sai, aquilo que não pode entrar, não entra. E as portas hoje das nossas vidas estão tão escancaradas, que coisas que não deveriam jamais entrar estão entrando, e valores que jamais poderiam sair estão nos deixando. Fecha a porta. E por fim experimente o milagre da provisão. Irmãos, eu creio no milagre da provisão.
A palavra, Deus não vai dar tudo que a gente quer, mas Deus nos dará tudo que nós precisamos. Jesus nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. A gente não ora pela padaria, não, irmãos. A gente ora pelo pão nosso de cada dia. Aquela mulher teve o suficiente. E olha que coisa interessante. Para vender o azeite. E o verso 7 coloca as coisas da forma correta. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vai lá, vende tudo. Haja com responsabilidade. E ainda vai ter para vocês viverem. É o milagre da provisão. Eu creio num Deus que é Deus de provisão. Eu creio, irmãos, num Deus que o que Ele vai fazer aqui durante esses meses, a provisão que Ele vai derramar sobre nós, só tem um objetivo: fortalecer a minha e a sua fé. Para que quando as coisas apertarem, e inevitavelmente elas apertam, você possa se lembrar que você tem um Deus que é Deus de provisão. Um Deus que abre caminho no meio do deserto, no meio do mar. Um Deus que nos guia no meio do deserto. Um Deus que jamais nos abandona. É preciso conhecer. É preciso se relacionar. Para que a gente possa confiar. E confiando, a gente decida depender. É dizer para Deus assim: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra situação, eu dependo do Senhor. Talvez você esteja hoje como aquela mulher, totalmente perdido, totalmente perdida. Afine os seus ouvidos e receba a direção que vem do Senhor, que vem do céu, para a sua vida e para a sua história. Vamos adorar o Senhor.